Eita, galerinha! Boa tarde novamente, boa tarde. Como é que vocês estão? Já deu para dar aquela relaxada, 20 minutinhos aí. Pessoal, né? Descansou, deu aquela esticada no corpo. Vamos começar a nossa disciplina agora. Fundamentos de secretariado, em secretariado, tá? Vamos lá, olha o nosso tema hoje, meu querido e minha querida, olha o nosso tema, processos voltados para as equipes, para o comportamento das equipes. Então nós vamos falar muito, gente, da tua postura em relação a como você deve se comportar dentro de uma equipe, individualmente, mas também, por exemplo, para participar de equipe de alta performance. Hoje a pauta ela vai estar muito inserida no que vocês têm de desafios hoje dentro das organizações. A gente que está no mercado também, né, a gente leciona, mas a gente também está no mercado em trabalho de consultoria, certo? E a gente consegue captar algumas situações, visualizar alguns cenários do que acontece no dia a dia, que a gente vai tentar passar para vocês nessa nossa aulinha. Não esqueça que todas as experiências que a gente tenta passar, é claro que vão ter sempre as exceções. Mas quando a gente fala, por exemplo, de comportamento do indivíduo, quando a gente fala de comportamento desse indivíduo, que é o ser humano, eu tenho que entrar com algumas ciências. Que ciências são essas? Lembre que eu tenho aí que solidificar esta ciência por meio de outras, como a antropologia. A antropologia, ela estuda o homem. Para que eu estude o homem, eu tenha a noção acerca do que ele vem se desenvolvendo, né, nas suas habilidades, e o que ele vai repercutir com essas habilidades dentro das equipes. Por isso que a pauta hoje é sobre equipes, sobre times de alta performance, sobre equipes, sobre grupos, sobre a diferença, por exemplo, dos grupos para as equipes. E tem diferença, professor? Tem. A diferença entre esses dois, o que que um tem mais do que o outro, como é que eu posso transformar um em um outro, tá? Então, veja que eu trago ciência da antropologia, eu trago também a ciência da sociologia, a sociologia que estuda a sociedade. Por que eu tenho que estudar a sociedade, professor? Porque ela vive em grupos. Esses grupos se tornam o quê? Se tornam times, se tornam equipes. Dentro de uma empresa, você tem grupos. Você tem as chamadas panelinhas, por exemplo. Aí você tem os grupos de trabalho. Aí você tem as panelinhas, que são aqueles que se identificam mais. Tem como acabar essas panelinhas, professor? Ó o dedinho, ó. Nananina, não tem como acabar. Porque se eu quiser acabar, eu teria que acabar com o ser humano. E isso não pode, né? Resultado. O ser humano é um ser gregário, gente. Ele precisa fazer parte de grupos. É claro, esses grupos eles podem se transformar em times, em equipes. Eu tenho as células da sociedade. A principal célula, por exemplo, da sociedade é a família. Dá o embasamento para todas as outras células. Aí eu tenho a antropologia, a sociologia, e o que eu faço para arrematar este comportamento e entender um pouquinho mais sobre o comportamento? Ó, isso aqui, a psicologia. É ela que vai consolidar os nossos comportamentos, é ela que estuda as nossas ações comportamentais. Então, essa aula ela tem uma profundidade enorme, tá? Para vocês aí, meus queridos alunos e professores mediadores de Avelino Lopes, de Simões, de São Miguel do Tapuio. Quem mais? São Miguel do Tapuio e Santa Rosa, né? Para vocês que estão aí do outro lado, ou seja, para vocês também que estão aí no YouTube, Lohane, Cleidiano, Tássia Cruz, Iume, toda essa galerinha aí, presta atenção no que a gente vai discutir, porque vai ser uma profundidade aí que você vai ter que depois até mesmo assistir outra vez
para levar isso para o teu dia a dia. Por que eu estou colocando isso? Porque hoje, quem não tem a habilidade de trabalhar em equipe, de trabalhar em um time, está fora do mercado, gente. Quem não valoriza a coletividade está fora do mercado. É por isso que essa pauta é tão importante para o técnico em secretariado, porque você vai lidar com várias equipes. A equipe do financeiro tem um comportamento diferente da equipe comercial, que tem um comportamento diferente da equipe logística, que tem um comportamento diferente da equipe de TI, que tem um comportamento diferente do pessoal que está fazendo atendimento, ou seja, são diferentes formas, mas ela tem que estar alinhada à missão, visão e valores da organização. Então, daí a importância desse tema e a profundidade que é essa abertura que a gente faz para vocês verem que isso aí já é conteúdo, tá? Uma vez que, por exemplo, eu posso cobrar o que eu estou falando aqui agora, lá na frente, na segunda aula, onde a gente vai aplicar a nossa atividadezinha, né? Nas questões. E tem questões relacionadas a isso lá, tá? Tem questões relacionadas a isso. Ou seja, para fixar na tua cabecinha que eu tenho este tripé também. Do mesmo jeito que a gente lá na disciplina de projeto fala do tripé de sustentabilidade, aqui na disciplina de fundamentação em secretariado, um tripé científico seria sociologia, antropologia e psicologia, para fundamentar o comportamento dessas equipes, tá bom? Vamos para o nosso material. Veja bem, então entenda, tá? Quando eu vou relacionar o trabalho sobre equipe, você já tem uma nomenclatura aqui, ó, que não é só para estudar equipes, eu estou estudando gestão. Se eu estou estudando gestão, isso é lógico. Eu vou ter que utilizar ferramentas ou ferramentas de administração, porque é uma gestão das equipes, independente do porte dela, independente do segmento que eu estou, se é varejo, se é atacado, se é serviço, não interessa, eu tenho que ter as ferramentas de gestão. E olha só a primeira que aparece, o tão falado planejamento, que eu posso pegar uma ferramenta de gerenciamento e instituir dentro das equipes, por exemplo, que é o planejamento, o D de do, que é de execução, o C de checklist e o A de action, que é de ação avaliativa. Eu tenho uma ferramenta, uma metodologia chamada PDCA. Planejo, executo, faço o checklist do que eu estou executando e vou avaliar para replanejar. Porque o planejamento não é engessado, o planejamento ele é flexível. Então o PDCA, ele é flexível? Sim, é flexível. Não tem nada a ver com permissividade. Flexibilidade é uma coisa, permissividade é outra. A permissividade, você está vendo alguma coisa acontecendo que está errada e você deixar acontecer sem interferir, isso é uma atitude permissível. O flexível, ele vai tentar ajudar e colocar nos eixos da missão, visão e valores da organização. Então, para o secretariado, estar fazendo parte de uma equipe, ter uma equipe ou entender essas equipes é crucial para o momento que a gente vive. Primeira reflexãozinha que a gente faz. Olha aí a primeira reflexão que a gente faz em cima desta arte, em cima deste desenho. Nós temos 3 círculos. É-se falado muito que esses 3 círculos, eles fazem com que as equipes cheguem ao sucesso. Mas lembra de uma coisa, quando eu vou buscar a questão da motivação na equipe, eu vou botar a turma para trabalhar os chamados soft skills, que nós já sabemos o que é, voltado para o comportamento, motivação, automotivação, comportamento. Se eu vou para a qualificação, e geralmente a qualificação é técnica, eu vou para as chamadas
hard skills. A hard skills, ela está ligada às questões técnicas. Tenho que qualificar mais pessoas na área de Excel, por exemplo, investir em treinamento para um novo sistema de informações, ou seja, eu vou focar no técnico. Tudo bem, mas isso tudo tem que estar inserido aqui, concomitantemente, ou seja, simultaneamente, trabalhando a mentalidade, ou seja, trabalhando o mindset, a mentalidade de crescimento através do planejamento. Se eu tiver essa mentalidade de crescimento atrelada ao chamado Mindware, ela vai consolidar o quê? Uma equipe de alta performance, que ela está bem aqui no centro, no denominador comum da organização. Então, o mindset é uma mentalidade de crescimento e o Mindware é você trabalhar a perspectiva de usar o seu conhecimento, o mínimo que você tem, você colocar ele em prática. Veja que há uma junção da equipe qualificada somada com ela automotivada e com planejamento estratégico, que é a metodologia de gestão e administração. Sem isso, eu não tenho equipe de alta performance. Já de cara eu coloco isso para vocês, tá? Para vocês já irem colocando na cabecinha de vocês essa crença, que ela não é crença limitante. Ela é uma crença impulsionadora. Mas eu vou ter que estudar as boas práticas dessas equipes de alta performance. Elas precisam, por exemplo, se você quer fazer parte da equipe, você tem que ter uma postura de estar organizando a sua rotina antecipadamente. Porque existem equipes chamadas de back office que atuam dentro dos escritórios, que atuam dentro das empresas de forma presencial ou remota, para trabalhar a perspectiva de dar suporte, principalmente, a esta rotina que é diferenciada. Entretanto, você vê que na execução, por exemplo, do fluxo de atividades, eu não tenho só que entender sobre esse fluxo de atividades, eu tenho que também tentar interferir para a melhoria deles, porque isso vai repercutir lá no suporte do cliente. É claro, planejar com antecedência não quer dizer que você vai evitar os problemas, mas quer dizer que você vai minimizar os problemas, o número de problemas principalmente, vai construir uma agenda positiva para os colaboradores estarem se organizando. E isso, gente, faz com que haja um movimento, culturalmente falando, de boas práticas. Ou seja, a organização, como uma metodologia, tem que fazer parte, meu querido, minha querida, tem. Principalmente para você, técnico em secretariado, que está aí em Avelino Lopes, do Piauí, que está aí em Simões, que está aí em São Miguel do Tapuio, em Santa Rosa do Piauí. Vocês que estão aí do outro lado, meus queridos, vocês têm que entender que dos principais pilares para vocês, técnico e secretariado, é a organização. Secretário ou secretária sem organização não existe, tá? Por outro lado, eu tenho que analisar contextos diferentes de equipes. Eu vou ter contextos que vão ter que ser levantados de acordo com a necessidade do trabalho em equipe, outros de acordo com o tipo de equipe. Aqui o foco é a necessidade. Na 1, o foco é a necessidade, tá? Na primeira coluna, o foco vai ser necessidade. Na segunda coluna, vai ser o tipo de equipe que vai ser necessária para aquela ação. E na terceira, é o trabalho da organização por meio da sua cultura de cooperação.
Tá pequeno para vocês, mas eu vou relacionar aqui. Presta atenção. Vou até ver se será que o meu querido diretor ele consegue ampliar esse slide. Será que ele consegue? Vamos ver aí. Dá para ampliar, meu querido? Vamos ver se dá. Nesta primeira coluninha, você tem. Se eu vou buscar o nível de necessidade do trabalho em equipe, eu tenho que entender que eu vou ter, por exemplo, uma equipe de nível 1. Esta equipe de nível 1, ela é uma equipe interdependente modular. Como se fosse uma equipe de golfe, mas todo mundo jogando individualmente, que o resultado vai depois atingir a questão coletiva. Show de bola, ampliou, né? Olha aí que maravilha, rapaz, meu diretor se garante. E aí, veja que nessa primeira coluninha, eu tenho a equipe de golfe, que é como se fosse um trabalho individual que repercute no coletivo. Eu vou ter uma equipe que vai ter um outro perfil, que é como se fosse um time de beisebol. Como é que é o time de beisebol, professor? É que cada um depende do outro para passar de fase. É o nível mais moderado, é a interdependência sequencial. Por isso que vem a exigência de uma sequência. Já no nível 3, eu tenho uma interdependência recíproca, gente. Essa interdependência recíproca, na primeira coluna ainda, ela funciona como se fosse um time de basquetebol. Todos fazem a cesta, todos contribuem para a pontuação. Então, é reciprocidade contínua. Se tem alguém que não está conseguindo produzir, esse alguém é substituído pelo reserva, por exemplo. Se eu for para a necessidade de uso, que é na segunda coluna, eu tenho também 3 níveis. O primeiro nível, o uso da necessidade de uma equipe, por exemplo, ele traz a necessidade de equipes que possam tomar decisões. O foco é tomar decisão. Num segundo nível, eu tenho equipes que têm uma perspectiva de gerar resultados rápidos através das suas tarefas interligadas. No terceiro nível, eu tenho as chamadas de autogestão. São aquelas equipes que você coloca as metas para fazer e elas sabem o que tem que fazer, porque elas têm que ter autonomia para poder executar aquelas tarefas. E no último, este último aí, na terceira coluninha, você tem no primeiro nível a abertura em relação à resistência, aliás, em relação à cultura a ser implantada de melhoria, ou eu vou ter a resistência. Eu vou ter pessoas que vão ser abertas a uma nova cultura ou resistentes a ela. Aí eu já estou estudando a cultura no impacto dentro das equipes. Cultura organizacional. A estrutura, especificamente, por exemplo, de uma cultura individualista, ela traz o egoísmo. E aí as pessoas só pensam no seu umbigo. E aí as pessoas só pensam na sua situação, não pensam na coletividade. Numa estrutura de autonomia e de autoridade, chega a questão do respeito. A autoridade está ligada a respeito, não está ligada a medo. E num terceiro nível, o enfoque é em cima dos sistemas, dos tipos de métodos que estão aplicados dentro dessas equipes. A cultura de se trabalhar a cooperação por meio dos processos internos da corporação. Então, essa contextualização, ela impacta exatamente no que a gente vem falando acerca das metodologias, meus queridos. O segundo ponto que a gente precisa reforçar é o chamado checklist, com uma espécie de lista de verificação, uma lista de vistorias, que, através das visitas, se verifica se há conformidade ou não conformidade. Existe um procedimento, por exemplo, por parte de algumas forças-tarefas, que vão analisando os processos dentro das empresas, que analisam esses processos de uma forma a terem critérios estabelecidos lá. Lembre que checklist está lá no planejamento, no chamado PDCA, naquela ferramenta de qualidade, o PDCA, na ferramentazinha de qualidade que a gente já citou ela. Este método é responsável
por também delimitar o alinhamento dos funcionários, dos colaboradores com os objetivos estratégicos da empresa. Então, você já vê uma conexão aí muito forte, gente. Uma conexão muito forte em relação ao uso da metodologia de gestão na perspectiva de ampliação. Olha só, na perspectiva de ampliação da tua capacidade de ter um número maior de equipes de alta performance. Só que tem um porém. As equipes de alta performance, elas têm que ter comprometimento, compartilhamento, caminhos, competências e conexões. Quando eu trato de compartilhamento especificamente, vou pedir para o meu querido diretor aí compartilhar também, né, o slide com a gente. Olha só, são 5 pilares nas equipes de alta performance que são batidos exaustivamente. O comprometimento está lá em cima e como primeiro por quê? Porque dentro da equipe vão ter pessoas comprometidas, gente. Presta atenção. Afetivamente. Por exemplo, pessoas que são afetivas ao ponto de estar ligado emocionalmente à equipe e de se disponibilizar a se sacrificar pela equipe. Opa! Seu comportamento emocional, né, professor? Vão ter pessoas assim, mas vão ter pessoas que não vão estar dispostas a isso. Claro, ninguém é igual, né? Pode ter gente parecida. Vão ter pessoas comprometidas, por exemplo, normativamente. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, elas vão seguir o que está escrito, as normas, os procedimentos. Está lá, é para ser feito? Vai ser feito. Tem lá no regulamento? Tem. O código de conduta está lá escrito e é cobrado? Você assinou e etc e tal? Opa, então é um comprometimento. Tá? Essa pessoa vai seguir o que está escrito. Se a pessoa passa o encaminhamento, escreve lá no e-mail, depois vai cobrar outra coisa que não foi no e-mail, essa pessoa que é comprometida, normativamente, ela vai dar prioridade para o que está escrito. Ela não vai dar prioridade para o que não foi escrito. Então, isso mostra a diferença dos dois comprometimentos. Assim também, presta atenção, assim também como quem é comprometido calculativamente ou, né, no caso, instrumentalmente. São pessoas que analisam a relação de custo e benefício. Tá? Como é que é isso, professor? Relação de custo e benefício é o seguinte. Eu faço uma coisa para a empresa que não está dentro da minha descrição de cargo, por exemplo, e depois eu quero alguma coisa em troca. Ou eu só faço alguma coisa se eu tiver alguma coisa em troca. Também tem isso. Ela calcula a questão do custo e benefício. Se eu realmente fizer, eu vou ter um retorno positivo acerca disso. Entendeu? O compartilhar aí, ele é mais profundo, porque é o compartilhar de conhecimento. Gente, hoje o conhecimento é mutável. O que a gente está discutindo hoje aqui já não vai ser mais amanhã. Ou seja, então, ele tem que ser disseminado de forma muito rápida dentro das equipes. Por quê? Porque aí eu coloco todo mundo quase em pé de igualdade. Porque eu coloco aí quase em pé de igualdade, porque vão ter cognições diferentes, que vão ter impactos nas trajetórias diferentes. Ou seja, caminhos que vão ter que se curvar lá na frente. Vão ter que se cruzar na frente. Os caminhos aí é quais alternativas você pode trazer, por exemplo, para possíveis problemas. Não é só detectar os problemas, é trazer soluções para os problemas. Mas aí as competências, elas abrangem as competências técnicas e comportamentais. Dentro da equipe de alta performance, eu tenho que ter esse equilíbrio. Lembrando que eu vou entrar na equipe de alta performance pelas minhas competências técnicas. E eu vou ser colocado para fora da minha equipe pelas minhas competências comportamentais. Pela minha postura, pela minha conduta, isso seguindo de forma a que eu tenha conexões com as pessoas, não só com quem está dentro da equipe, mas fora dela, porque não existe uma equipe que seja eterna,
ela vai passar por mutações, ela vai passar por transformações, ela vai se refazer constantemente. Agora, a essência, a filosofia da equipe de alta performance, ela vai prosseguir. Por quê? Porque a mentalidade vencedora vai ter que continuar, a cultura desta organização vai ter que estar inserida nesta equipe como missão, como visão, como valores, gerando um valor único para a organização. Isso é fato. Tendo entendido essa questão dos pilares aí com relação à equipe de alta performance, aí tem outras questões também que precisam ser levantadas, tá? Que eu vou colocar para vocês agora. Olha só. Então, veja. Eu preciso valorizar os feedbacks. Como assim, professor? Principalmente, gente, o feedback, invertido. Não adianta nada você ter uma comunicação se ela não for eficaz. Se você não souber se comunicar com os colaboradores e vice-versa, se o líder não conseguir. Agora, tem uma diferença, né? Eu tenho uma configuração de comunicação de feedbacks com relação ao feedback com a chefia e com a liderança. A liderança ela não deixa de lado os feedbacks, mas a chefia deixa. O chefe versus líder. Que existe uma grande diferença aí. A moeda de troca é você reconhecer, por exemplo, os resultados positivos das pessoas. Então, veja, compartilhando aí o slide, meu querido diretor. Olha só. Veja aí com relação aos feedbacks. Certo, meu diretor? Veja só aí, ó. No compartilhar aí Deu certo compartilhar? É porque tem o delay tá grande, né? Tá normal? Ah, tá. Veja só o que acontece. Pode cortar aqui para mim, viu? Quando eu falo de feedback, eu também... Isso, show de bola. Eu também falo da seguinte forma. Vamos lá. Vou simular aqui uma reunião, tá? Fazer a simulação. A gente se reúne nesta questão de passar a comunicação do que vai acontecer. Reunião, temos a pauta e tal. Aí eu termino a reunião. Eu sou o chefe, tá? O que eu faço? Eu digo, gente, todo mundo entendeu? Aí todo mundo faz aquele movimento chamado movimento calango. Que é assim, ó. Com a cabeça, ó. Movimento de calango, gente. Com a cabecinha. Entendeu? Tá. A postura do chefe dizer o seguinte. Tá, beleza. Então, tchau. Valeu. Fui. Opa. Vai ter pessoas que balançaram a cabeça dizendo que entenderam e não entenderam. Entendeu? Entendi. Pois é. Então, se você entendeu mesmo, ok. Se não, você disse que não entendeu aí. Porque o feedback invertido, ele vem de uma postura de líder que ele pergunta o seguinte, vocês entenderam? Sim. Se entenderam, por gentileza. Vamos supor, Cleidiano, que chegou aí agora, né? Será que ele está aí, o Cleidiano? Cleidiano, vamos supor. Você entendeu o que eu falei? Aí o Cleidiano vai dizer, foi isso mesmo, foi isso aqui, vírgula, isso. Parou. Ok. Só que faltou um ponto, Cleidiano. Então, esse ponto é uma diferença nesta tua frase. Opa, o que acontece? Com o feedback invertido, gente, você recebe a comunicação do que você passou e você sabe se a pessoa entendeu realmente ou não. Você vai poder alterar. Faltou um ponto, faltou uma vírgula. E é claro que uma vírgula e um ponto em uma frase faz a diferença. Quanto mais numa comunicação, numa passagem de orientações dentro de uma reunião. Aí eu tenho o feedback invertido. Por exemplo, os feedbacks dos líderes. Quando ele vai falar de um ponto positivo de alguém da equipe, ele fala para todos ouvirem. Isso é um feedback extremamente, uma atitude extremamente positiva, porque você reforça, você reconhece aquela pessoa na frente de todo mundo. Agora, se você fala de um ponto fraco daquela pessoa, você não está tendo atitude de líder, você está tendo atitude de chefe. E pior, se o colega fala do ponto fraco para a equipe de um colega que ele esteja ausente. Eu estou falando mal
do meu colega, né? E ele estando presente, professor. Aí são discussões que ocorrem dentro da equipe. Ok, mas se há uma finalidade para isso, porque também tem a finalidade das reuniões. Quando você quer, por exemplo, falar para o colega da equipe que ele está fazendo alguma coisa errada ou que está saindo dos padrões, você chama o colega que não seja em público e fala para ele individualmente ali. Ponto. Opa! É diferente de você expor o colega na frente de toda a equipe. Essa equipe nunca vai ser de alta performance, porque a primeira pessoa que vai ter rancor de você vai ser esta pessoazinha aí que você falou dela. Entendeu? Ou expôs, né? A tua indiscrição fez com que você expusesse, né? Colocasse essa pessoa numa situação de ridícula, numa situação, de certa forma, desfavorável, colocando, enfatizando o ponto negativo dela, que todos nós temos. Então, esse é um fator que é diferenciado. Os feedbacks dentro das organizações, eles não podem ser confundidos com a falta de educação, com a falta de postura, com a falta de ética. Por quê? Porque se eu tenho essa postura, automaticamente já era a minha estratégia de dar feedbacks positivos. Tá bom? Outro fator que é importante que eu quero que você reflita. Olha aí no nosso materialzinho. A gente chega na tão discutida nas tão discutidas diferenças entre grupos de trabalho e equipes. Gente, geralmente os grupos de trabalho, eles são construídos como uma espécie de força-tarefa, tentando compartilhar o seu objetivo através das informações, sendo neutro em relação a criar a sinergia, a harmonia, onde o todo é maior do que a soma das partes. Mas, dentro dos grupos de trabalho, a performance individual ela é muito grande. Esse comprometimento individual traz até um certo egoísmo. Por quê? Porque vão surgir assuntos aleatórios e variados, que aí, de certa forma, vai haver uma desconexão. Existe, numa perspectiva, um contexto cíclico. Claro, você está vendo aí o próprio desenho do grupo de trabalho. Mas, quando você parte para o desenho configurante da equipe de trabalho, o grupo de trabalho tem uma configuração gráfica. No outro grupo, eu tenho outra configuração. Veja que a conexão aqui, ela segue uma ordem, né? Fulano que passou para Beltrano, passou para Cicrano, passou para o outro, e foi. Cíclico, renovando. Aqui, meu amigo e minha amiga, olha só. Aqui o que eu tenho? Eu posso passar para fulano que está do outro lado, e esse do outro lado, e esse do outro lado, e esse do outro lado. E assim eu posso fazer conexões diferentes, com pessoas diferentes, assim como eu posso fazer também invertido, com conexões invertidas. O que ela valoriza? O coletivo, o equilíbrio entre todos, a forma positiva de lidar com relacionamentos. Não só o individual, mas a questões múltiplas e mútuas. As questões complementares, ou seja, existe um espírito de equipe onde todos ajudam a todos. No grupo, sabe o que pode acontecer? Eu tenho aqui o A, que tem mais proximidade com o B, e ele vai ajudar só o B. Só que o C está precisando dessa ajuda e o A não ajuda. Certo? Então, o individualismo está mais aflorado. Aqui não. Aqui eu tenho uma equipe mesmo. O A, o B, o C, o D, tá? O D, o E, todos se ajudam de forma recíproca. Todos se ajudam de forma recíproca. Olha a diferença dos grupos para as equipes. Ah, professor, eu quero fazer parte das equipes mesmo. Porque das equipes a gente pode até crescer. Pois é. Mas aí você vai começar a entender que quando você estiver, às vezes, dentro de um grupo, quando você menos esperar, você está dentro do grupo. É só você identificar. Tá certo, meus queridos que estão aí do outro lado dessa telinha maravilhosa?
você identificar o seguinte: o grupo tem um comportamento de compartilhar informações, mas só com quem tem a finalidade. Aliás, com quem tem meu Deus do céu, eu esqueci. Com afinidade. O meu diretor aqui me lembrou. Com afinidade, exatamente. E isso, de certa forma, desfavorece os outros que estão dentro desse grupo. Por quê? Porque eu parto de uma perspectiva de individualismo, gente. São questões aleatórias que vão estar surgindo constantemente. Eu preciso de união. E a união, essa frase que é um jargão, que a união faz a força, realmente ela é verdadeira. Porque a equipe tem esse sentimento. O foco coletivo, todos ajudando a todos, a mentalidade positiva, que sempre vai dar certo, não é uma mentalidade fantasiosa. Não vamos pensar que vamos conseguir o que é impossível, não é isso. É determinação, é foco, é trabalho realmente em cima das competências comportamentais, coisa que hoje a ênfase está sendo dada nelas. Então, esta complementação de entender um pouquinho sobre grupos e equipes nos traz algumas reflexões. As equipes, por exemplo, buscam envolver o time e preparar esse time para serem adaptáveis ao quê? Às mudanças, gente. Palavrinha, mudança. Quando eu enfatizo a questão das mudanças, que hoje não foi igual a ontem e amanhã não será igual a hoje, isso quer dizer o quê? Ou você está preparado para um processo de adaptação permanente, ou você está fora do mercado. Quando você envolve ativamente as equipes, algumas pesquisas como a da Universidade de Ohio, que revela que as organizações que fazem jornadas, por exemplo, investem em jornadas de automação e o uso da colaboração de funcionários, de colaboradores, sendo funcionais, multifuncionais. Multifuncionais quer dizer o quê? Quer dizer que quando alguém chama você para ajudar lá no atendimento, eu não sou pago para isso. Opa, tem que ter cuidado, porque aí você vai ter uma outra leitura. Quem sabe você um dia pode ter uma empresa e você teve a experiência de estar passando lá por alguns problemas lá no atendimento daquele segmento lá. Então, você entende o seguinte: tem que ter algumas situações aí para serem analisadas. O multifuncional, ele faz parte hoje do século XXI, tá certo? Tá certo, gente? Do século XXI. Então, essa postura de grupo, ela aos poucos, ela vai morrendo. O trabalhar sozinho, a ênfase só na técnica, o foco estritamente nas atividades, um trabalho coordenado, mas ao mesmo tempo é uma coordenação que não está junto das pessoas, as informações que são restritas apenas ao coordenador, ou seja, a centralização de informações e conhecimento, a recompensa apenas pelo desempenho individual e aquelas pessoas que têm maior afinidade, o assumir de riscos, mas de uma forma que assumir riscos tendo as consequências que não são positivas, ou seja, há um fator de desencorajar as pessoas que querem assumir os riscos. Já numa postura de equipe, eu tenho um por todos, todos por um, aquele lá daquele filmezinho tão conhecido, todos juntos, trabalhando nessa perspectiva interpessoal. Aqui, gente, é a inteligência social, lá de Daniel Goleman, aquele mesmo que criou a inteligência emocional. Ele também criou a inteligência interpessoal, que é a inteligência social. Quando eu amplio isso, eu sei que com o conhecimento que eu tenho, eu vou poder ajudar a outros também dentro da equipe. Esse é o fator diferenciado dentro de uma equipe, em relação a um grupo, onde o coordenador, ele é um líder, e ele vai estar junto com a sua equipe, planejando, compartilhando as informações com todos. Isso quer dizer que até as sigilosas, é claro que as informações dos níveis que não pode ser repassadas é uma coisa, mas as informações que precisam ser disseminadas, aí o líder tem que passar.
As recompensas individuais ocorrerão? Sim, mas o coletivo será também contemplado, assim como o encorajamento para a resolução de problemas, assumindo riscos que sejam calculados, que não sejam riscos, que sejam devaneios e, consequentemente, vai gerar o extermínio daquela equipe. Tendo em vista que essas equipes de alta performance, elas implementam a automação, elas trabalham esse processo de dar autonomia. É como se fosse a cerejinha do bolo, uma vez que a questão digital hoje já é uma realidade. A questão digital híbrida. Por que híbrida, professor? Porque eu vou ter o digital, mas eu não vou deixar de lado o presencial. Então, entenda uma coisa. Gerir processos internos precisa de expertise na área estratégica. Precisa de expertises. Não é esperteza, tá, gente? É expertise. Expertise é diferente de esperteza. Esperteza quer levar vantagem em tudo. Expertise é a capacidade técnica, o chamado know-how, o chamado saber fazer, para gerir esses processos internos. Por quê? Porque se eu estiver fazendo parte de um grupo, eu posso transformar ele em uma equipe. É só eu deixar de beneficiar as pessoas que eu tenho afinidade, deixar de fazer com que as características em comum sejam um empecilho, trabalhar a perspectiva de uma coletividade e deixar de ser individual nas premiações, enfatizando as metas por meio do cumprimento de um objetivo em comum, a coletividade aí, as competências comportamentais sendo exaltadas e principalmente repercutindo em todo o movimento de interdependência para que a equipe, o coletivo seja premiado. Então, coletivo seja premiado. Eita! Quer dizer que então que este coletivo sendo premiado, ele automaticamente repercute em outras ações. Claro, nas ações comportamentais, meu querido e minha querida. Galerinha não é brincadeira não. As ações comportamentais aí, elas vêm abertamente enfocando e reforçando as equipes de alta performance. Essas ações comportamentais estão ligadas ao quê? A um principal objetivo de consolidar o profissionalismo e a competência acerca daquele profissional que vai repercutir dentro das equipes. Sem esquecer de fazer análise das situações acerca da saúde. Sem esquecer isso, tá, gente? Sem esquecer essa perspectiva de análise disso. Entenda que, sequencialmente, essas análises vão ter que ter estudos do que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, as situações de risco, a integridade da equipe, ela está sendo preservada, assim como eu vou ter que trabalhar formulações de políticas internas que deem suporte à execução dos trabalhos desta mesma equipe. Consolidando o quê? Consolidando as promoções e reeducando quem faz parte deste núcleo através de competências transversais que vão repercutir numa melhor comunicação interpessoal, que vai fazer com que as equipes desenvolvam melhor a sua liderança e que eu tenha mais perfis de colaboradores dentro da própria equipe mediando conflitos. Lembrando, gente, que conflitos, eles são edificantes. Aqueles conflitos pessoais é que não.
eu tenho que utilizar a minha gestão do conhecimento para alinhar e saber diferenciar conflitos pessoais de conflitos organizacionais, conflitos profissionais. A maturidade é um dos fatores aí decisivos também. É nesta maturidade que ela é reforçada através de algumas atitudes, porque a imaturidade faz com que você tenha atitudes que são proibidas no trabalho de equipe, certo? Proibidas no trabalho de equipe. Veja só. Primeiro, ser inflexível na sua comunicação. Não ser transparente com todos, principalmente. A falta de flexibilidade, de entendimento, de tolerância. De novo, tolerância em relação a falhas, que todo mundo vai errar. Vai depender de que erro, de que falha, como é que ela vai ser delineada. Porque é o seguinte, se a pessoa falha buscando acertar, porque ela realmente não sabia, é uma coisa. Se ela falha por negligência, por omissão, aí é totalmente diferente. Mas ser inflexível dentro de organização é meio passo. Aliás, é o passo inteiro para fora daquela empresa, daquela organização. Por isso que a gente tem que estudar alguns perfis comportamentais. Porque dentro da equipe, eu vou ter, por exemplo, aquele que vai ter uma habilidade maior para planejar, porque ele é disciplinado e organizado e ele faz as planilhazinhas no planejamento estratégico ipsiliter, ou seja, de acordo com o que precisa ser feita. Isso é compartilhado com o analista. Que o analista ele vai ser rígido em relação às falhas, ele vai quase ser vai ter aquela comunicação perfeita, aliás, vai ter aquela atitude perfeita nas atividades, vai ter um comprometimento enorme com o trabalho, porém a rigidez desta pessoa dificulta a comunicação. É por isso que eu tenho que utilizar um que faça parte da equipe, que comunique o que foi analisado e o que foi planejado. Para quem que ele vai fazer isso? Olha aqui, para o executor. Esta pessoinha aqui, dentro da equipe, o executor é aquele que coloca a mão na massa e vai mesmo, de forma otimista, que tem um comportamento super, mega power, hiperativo e joga as coisas para a ação. É o fazer, realmente. É o chamado fazedor. Mas, para isso, ele tem que ter tido entendimento acerca do que foi analisado e planejado dentro da equipe. Vamos ter pessoas dentro da equipe com essas diferentes? Eu posso ter um pouquinho de cada, professor? Pode. Vai ter uma que você vai se destacar mais. Se você é uma pessoa introspectiva, logo você não vai ser um comunicador. Mas começa por aí. É mais tendencioso você ser o analista e o planejador. Se você é uma pessoa que não gosta muito de conversa e vai para a execução, vai para o fazer, já sabe onde é que você vai estar. Qual é o quadrante que você vai estar. E não para por aí, que nós vamos falar mais sobre outros tipos, tá? Quais são esses outros tipos? Já eu digo. Por quê? Porque ainda tem algumas atitudes que você precisa saber que são proibidas dentro de uma equipe. Qualquer ela, não pode ser qualquer uma, pode ser a de alta performance ou mesmo uma que pode ser mediana. Eu não posso estar desalinhado com a equipe, com os objetivos dela. Eu tenho que estar alinhado e automotivado para isso. Cada integrante tem uma meta individual? Tem. Que repercute aonde? No coletivo. Meu querido e minha querida, no coletivo. É aí que nós trabalhamos o chamado, empowerment. O empowerment é o empoderamento tão falado pelas mulheres, mas ao mesmo tempo o empoderamento ele já é disseminado pelos grupos. Você dá poder de autonomia e de automotivação para as pessoas realizarem as atividades. Repercute aonde? No mapeamento dos perfis comportamentais. A metodologia, por exemplo, que é utilizada para mapear
esses comportamentos, que é a DISC, ela é muito famosa porque ela trabalha em várias perspectivas. Você vê aqui que eu tenho o perfil dominante. Este perfilzinho dominante, ele vai ser a pessoa que gosta muito de mandar, dominar, quer estar à frente. Ok. Isso pode ser negativo e positivo, vai depender de como vai ser canalizado este perfil. Porque eu vou ter pessoas que vão estar tranquilas em relação a isso. Não vão estar disputando poder nenhum de dominância do grupo, vão estar estáveis e vão passar essa tranquilidade para a equipe. Eu tenho que utilizar este profissional para isso. Eu vou ter pessoas que, através das conversas ou linguagem corporal, vão estar influenciando outros colegas dentro da equipe. São chamados influenciadores. Esses são líderes. Efetivamente, porque os líderes influenciam. No entanto, eu vou ter pessoas, por exemplo, introspectivas, que têm uma autoconsciência da sua capacidade técnica, principalmente, e estas pessoas vão calcular, não vou dizer friamente, mas especificamente o que precisa aquela equipe evoluir. E elas vão colocar isso em relatório, vão colocar isso em gráficos. Você está vendo aqui a profissional aqui apresentando aqui a evolução. Elas vão defender porque elas estudaram acerca disso. E o estável, o dominante, o influente não vai conseguir desbancar o analítico, porque o analítico ele só fala o que ele sabe realmente. Ele não fala mais do que isso. Então, todos são necessários para ter dentro da equipe? Todos são necessários. E não são só eles, tá? Temos mais perfis que vão se repetir alguns, mas alguns a mais também. No entanto, você vai ter que analisar o seguinte: existem pessoas com diferentes formas de se comprometer. Já falei para vocês. Afetiva, normativa e instrumental. Eita, professor. 3. Tá, ela se encaixou em nenhuma dessas 3? Tudo bem. Sabe o que não pode acontecer? É ter pessoas dentro da equipe que não compartilham os mesmos valores, não compartilham os mesmos objetivos, não se comprometem nem afetivamente, nem normativamente, nem instrumentalmente. Então, pessoas que não são comprometidas merecem estar aonde? Fora da equipe de trabalho. Pessoas que demonstram falta de comprometimento não podem participar da equipe. Faz com que eu possa levantar algumas questões acerca dos perfis. Algumas vezes, por exemplo, vai passar a impressão de que o planejador ou o analista não está comprometido? Vai. Porque eles geralmente têm um comportamento introvertido. Os executores, geralmente, eles têm, junto com os comunicadores, um comportamento extrovertido. Só que eu posso participar, me comprometer com a equipe de várias formas, né, gente? O planejador ele vai ter um perfil de autocontrole, vai ser prudente, vai ser calmo, ele vai gostar de uma rotina, de estar trabalhando ali, até mesmo nos bastidores, no back-office ali das equipes, ajudando os outros. E é dessa forma que ele vai mostrar o comprometimento dele. Ele não gosta de pessoas que não têm disciplina e não gostam de improviso. Por exemplo, se marca uma apresentação para a próxima sexta-feira e a apresentação ela foi antecipada para quinta, esta pessoa, o planejador, vai odiar, assim como também o analista, porque ele vai ter que trabalhar sob pressão e o analista não gosta de trabalhar sob pressão. O analista é mais detalhista, de certa forma, às vezes é mais lento, mas ele não gosta de uma falta de segurança ali. Ele tem que saber o que está acontecendo, tem que estar monitorando isso. Tem mania de perfeição, é perfeccionista. Na maioria das vezes os analistas são perfeccionistas, são detalhistas, minuciosos, são caprichosos, são cautelosos
Assim também como os planejadores, então eles se adequam um pouquinho mais. Tem uma outra forma de se comprometer. Já os comunicadores não, eles vão partir para frente, passando o que precisam passar por linguagem verbal, geralmente, não esquecendo a linguagem corporal, mas gostam de autonomia, gostam de estar no time, falando com todos, mas não gostam de uma rigidez e da falta de reconhecimento. É claro, porque se eles falam muito, se comprometem muito através da fala, da participação, eles vão gostar de reconhecimento. Todos gostam de reconhecimento? Todos gostam. Porém, o comunicador, ele é o que mais gosta. Já o executor, ele não quer saber de parar para planejar, não. Ele sabe que tem gente que vai planejar. O que ele quer fazer? Coisar. Já ouviu o verbo chamado coisar? Está fazendo alguma coisa aí. O que é? Essa coisa aqui. Pois é o verbo coisar. Então ele gosta de estar realizando, ter desafios, liderar. Ele pode ser o dominador? Pode. Mas ele não gosta de não ter autonomia. Isso ele não gosta. Ele tem que ter autonomia. A falta de autonomia para ele é a morte. Tá certo? É a morte. Então é com esses 4 perfis aí, para ficar na sua cabecinha, meu querido e minha querida, que a gente vai finalizar esta primeira horinha com a nossa disciplinazinha, certo? Voltada para as equipes, e vamos retornar em 3 minutinhos, não sai daí, em 3 minutinhos para a segunda aula, e a segunda aula com novidade, com conteúdo mais pujante, ok? Fui!